Olá, amigos do DCC. Grande satisfação participar desse Congresso de Direito Constitucional. Nosso amigo Zulmar Fachin, um especial abraço para eles e a todos vocês que estão participando. Fui convidado com satisfação para participar do evento como conferencista e o tema escolhido é um tema bastante atual, bastante em voga, que trata dos fundamentos para uma reforma tributária. Eu dividi esse tema em 5 tópicos. Dentre eles, eu vou tratar sobre a questão principal, que é: o Brasil precisa de uma reforma tributária? A primeira pergunta, a colocação da questão. O segundo deles trata dos motivos para que se teria uma reforma, né, ou melhor, dos objetivos necessários para que se tenha uma reforma, dos motivos que justificam essa reforma, os possíveis empecilhos e então daria o desfecho com os fundamentos para que a reforma possa acontecer. Ou, se for necessário que aconteça. A primeira questão, partindo então já para o tema, e a primeira problemática que se coloca é: o Brasil necessita hoje de uma reforma tributária? E para responder essa pergunta, creio que o importante é saber o que se busca. Ou seja, saber quais são os objetivos necessários para que se responda à questão se é necessária ou não, se a reforma é necessária ou não. E aí nós podemos partir de algumas premissas. Por exemplo, a primeira questão que se coloca dentro dos objetivos é a arrecadação. O Brasil é, sem sombra de dúvidas, um Estado fiscal, assim como a maioria dos países do mundo. E o que significa isso? Significa que a maior parte das receitas tributárias brasileiras, receitas, portanto, dos recursos provenientes, né, que entram no caixa público de todos os entes federativos, quer seja da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é proveniente de tributos. Ou seja, constatamos então que há uma necessidade na arrecadação por parte de tributos. E para que servem esses tributos? Esses tributos são essenciais para a prestação de serviços públicos e também para a promoção de políticas públicas. Ou seja, sem eles é impossível se exercer atividade estatal, quer seja como for. Contudo, mais do que isso, temos que lembrar que a tributação ela não pode ser absoluta. Afinal de contas, a Constituição ela impõe limites e direitos aos contribuintes. Por isso, ainda dentro dos objetivos, é necessário que haja um equilíbrio na tributação, um equilíbrio econômico e jurídico na tributação, em relação ao segundo tópico, ou segundo objetivo que é possível colocar aqui. O segundo objetivo, o qual se poderia buscar um melhoramento do sistema ou a manutenção do sistema tributário brasileiro, é exatamente a atividade econômica. Ou seja, a atividade econômica se mostra essencial para a arrecadação de recursos tributários. Por mais que algumas pessoas critiquem o desenvolvimento e os princípios relacionados à atividade econômica, como livre iniciativa e livre concorrência, é fato que é a atividade econômica que sustenta efetivamente o estado financeiro. A forma como temos, a forma como vivemos, a forma como concebemos o Estado atualmente é custeada pela atividade econômica. Pessoas como eu, como vocês, né, das mais variadas, pessoas que desenvolvem produtos, que convertem produtos ou convertem insumos da natureza, né, matéria-prima, em bens e também em serviços, são essas pessoas que desenvolvem a atividade econômica e que geram a riqueza no país. Claro que, efetivamente, o Estado gera alguma riqueza quando paga seus servidores e permite que eles possam fomentar a economia com a circulação de bens e serviços. Mas essa questão é ínfima. O grosso, a grande parte da riqueza produzida, na maioria dos países do mundo, é desenvolvido pela atividade econômica. Bom, eu creio que esses, inicialmente, dentro de uma questão técnico-econômica e jurídica, seriam os objetivos principais para se dizer
se há necessidade ou não, ou seja, os objetivos principais a se buscar ou a se mirar para responder à questão. E agora vamos tentar fazer uma breve análise sobre o que ou quais os problemas que existem no nosso sistema tributário atual. O primeiro problema colocado, e que poderia justificar só esse problema, ao meu ver, já justificaria um fundamento para a reforma, ou um motivo para uma reforma tributária, seria a complexidade do sistema. O sistema brasileiro tributário, o sistema tributário brasileiro, é um sistema bastante complexo, muito complexo. Diria que um dos mais complexos do mundo. E por que ele apresenta tal complexidade? Vou citar alguns exemplos aqui. Primeiro, a questão dos próprios mecanismos inseridos no sistema tributário. São extremamente complexos, difíceis de lidar, o que gera uma necessidade de estudo e de cuidado, de tal forma que gera custos para os desenvolvedores da atividade econômica ou aqueles que pagam, né, os tributos. Um exemplo disso é o caso da não cumulatividade. Ora, todos sabem que a cadeia produtiva engloba várias fases. E em cada fase há necessidade do pagamento do tributo, quando não existe substituição tributária. Em cada uma delas, nós podemos ver que há o pagamento, e no próximo também há o pagamento, até que essa mercadoria chegue ao consumidor final, que é onde efetivamente se para a tributação, é o último, na última venda se paga o último tributo e depois com o consumo a mercadoria foi utilizada. O fato é que em cada uma dessas se percebe que há geração, o pagamento de tributo, e com o pagamento de tributo em cada fase se gera um crédito, o qual se calcula o tributo na próxima fase, né, gerando um crédito, descontando o crédito, o que vai revelar o custo do tributo a ser pago, o valor do tributo a ser pago, da prestação pecuniária a ser paga. Ocorre que, muitas vezes, existem variáveis, né, diversas, como o fato de isenções, como o fato de subvenções, como o fato de troca de estados, troca de municípios, o que faz com que todo esse cálculo seja um cálculo difícil e a profundidade que se chega, às vezes, é inviável de ser feita ou até extremamente difícil de ser feita. Esse é apenas um exemplo dessa complexidade. Um outro exemplo ainda desses mecanismos complexos podemos citar o cálculo do imposto por dentro. Ora, quando se fala num percentual de alíquota a incidir sobre uma base de cálculo de um tributo, você pega basicamente uma mercadoria que custa R$100, por exemplo, e é isso que é o senso comum da população em geral. A população em geral ela pensa que quando incide uma alíquota de 10, 20, 30%, você toma esse montante, esse valor, essa alíquota de 10% e incide sobre o preço vendido para ela. Ocorre que não é bem assim. No ICMS, por exemplo, nós temos uma mercadoria que é vendida a R$100, o cálculo é feito por dentro. Isso significa que a alíquota do imposto incide sobre o valor da mercadoria, se chega a um resultado. Por exemplo, vamos pegar uma mercadoria de R$100, cuja alíquota é 20%. Né? Um cálculo simples chegaria a R$20 de imposto a ser pago. Contudo, a sistemática brasileira não é assim. A sistemática do ICMS demanda um cálculo por dentro, que você pega esses R$20, computa ou soma ao valor da mercadoria, dando 120, e aí você faz incidir novamente os 20% sobre os 120. Ou seja, você calcula imposto sobre imposto. Ora, isso faz com que o sistema, né, seja difícil até para entender, né, para calcular também. Compensando-se e levando isso em consideração a soma dos institutos, então, não cumulatividade, imposto por dentro e outros diversos instrumentos ou mecanismos, percebemos que fica difícil de se entender o quanto se deve pagar. Certa vez eu lembro que certa vez conversava com um empresário
que trabalhava no Paraguai, era um empresário brasileiro. Ele vendia soja no Paraguai e ao questionar ele sobre a tributação no Paraguai, ele disse: olhe, eu não sei como funciona a tributação no Paraguai, eu sei que eu tenho que pagar 10%. Essa mesma pergunta é extremamente difícil de se responder no Brasil, porque a quantidade de tributos incidentes sobre a mesma mercadoria é extremamente alta. Bom, o segundo tópico dentro da complexidade do sistema é sobre a diversidade de alíquotas. Quem importou alguma vez algum produto sabe da dificuldade que é de você conseguir constatar atualmente esse produto para a tributação. Ora, no Brasil, o Brasil adota uma tabela chamada NCM, que é a Nomenclatura Comum do Mercosul. A Nomenclatura Comum do Mercosul é uma lista de produtos, né, dentro os quais ela define qual é a alíquota do imposto sobre importação em relação a cada um dos produtos. Então, por exemplo, temos lá, você importa, vamos imaginar aqui, água. Se a água ela for com gás, pode ser que seja uma alíquota diferente da sem gás. Se a água tiver algum gosto específico, né, se ela for aromatizada ou tiver um gosto diferenciado, ela pode sofrer uma tributação diferente. Ou seja, é extremamente complexo você importar algo. E isso não se aplica somente na questão da importação, se aplica também na circulação interna. Sem falar que tudo isso, toda essa dificuldade de identificação de alíquotas, dos produtos, tudo mais, gera um custo excessivo para o país. Vamos tomar, por exemplo, um caso que ocorreu essa semana. Inclusive, o julgador do caso é o nosso querido Laércio, aqui, coordenador da pós em Direito Tributário da BD Const. Ele é membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e ele pediu vista, tendo em vista a complexidade do sistema. E o caso, basicamente, é o seguinte: tem uma empresa de cosméticos, uma empresa multinacional de cosméticos, e ela está com uma dificuldade de enquadrar o seu produto na alíquota do imposto sobre importação. Porque o produto ele é um desodorante que ao mesmo tempo é hidratante. Só que para desodorante, a alíquota prevista para o imposto de importação e para os outros tributos incidentes sobre a importação é de 7%. Já para hidratante é de 21%. Ou seja, 3 vezes a diferença, 2 vezes a diferença, 2 vezes mais a diferença em relação ao primeiro. O fisco tenta tributar como hidratante, já a empresa quer pagar como desodorante. A diferença é de 14%. Isto tem como efeito uma corrida ou uma discussão que vai parar ou no âmbito administrativo e, consequentemente, se for o caso, né, se perderem, possivelmente, melhor dizendo, vai parar no judiciário também. Tudo isso gera custo para o nosso Estado. Quanto custa um processo administrativo no CARF, né, que fica lá por 3, 4, 5 anos, no judiciário, passa por todas as fases até chegar ao Supremo, né? E isso não acontece, né, apenas nesse caso. São vários casos. Eu lembro da dificuldade, após a Constituição de 88, de se enquadrar se restaurantes prestavam serviços ou vendiam mercadorias. Essa foi uma discussão que teve que ser decidida pelo STF. E isso é extremamente importante para o nosso país, pelo menos para o nosso sistema tributário atual, uma vez que, se for pago o ICMS, será pago para os estados. Se for pago para o ISS, será pago para os municípios. Então, essa complexidade na diversificação de alíquotas, no enquadramento das mercadorias em cada alíquota diferenciada também é extremamente prejudicial ao desenvolvimento do nosso sistema. Outro exemplo de complexidade do sistema tributário. O sistema tributário hoje ele tem 3 níveis legislativos. Nós temos a tributação federal, a tributação estadual e a tributação municipal. Obviamente que o Distrito Federal ele engloba a estadual e a municipal em um só. O fato é que nós temos mais de 5.570 municípios no país.
Cada um deles tem uma legislação sobre o ISS. Lógico, dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei complementar que trata do ISS. Mas, de qualquer forma, é uma legislação diferenciada. Temos também 27 estados e o Distrito Federal. Cada um deles contendo a sua legislação a respeito dos seus tributos. A União não tem esse problema. Ora, isso demonstra que temos um Estado federal, a Federação, que é a união de participantes, a união dos estados, formando, né, a União Federal. O fato é que, e a pergunta que se coloca é, será que não podemos mudar isso e não precisamos mudar a forma como os tributos são? Será que perderemos o federalismo se por acaso suprimirmos alguns dos direitos ou dos deveres que hoje existem? Porque o efeito dessa divisão de competências e dessa forma de tributar, ele gera uma complexidade no sistema extremamente alta. Por exemplo, muitas vezes não se sabe, ou em determinados casos não se tem certeza sobre qual local se deve pagar o tributo. E aí imagine a seguinte situação, temos alíquotas diferentes, porque esse é um dos efeitos também dessa divisão de competências, dessa divisão de níveis de competência, de legislação. Né? Imagine que uma alíquota é mais barata no estado do Paraná e outra é mais barata ou mais cara no estado de São Paulo. Uma mercadoria vendida aqui para lá, ou seja, há uma necessidade, e hoje a Constituição faz isso, né? De você dividir parte do tributo aqui, parte do tributo lá e identificar qual é a alíquota que vai ser aplicada, tudo isso definido em lei. Só que, meus amigos, lembre-se, a lei, ela prevê muitos casos que acontecem na realidade, no mundo dos fatos. Contudo, a realidade é muito mais complexa do que a lei pode prever. Não existe a possibilidade de prever todos os casos. E aí surgem lacunas que devem ser novamente guiadas ao judiciário, né, aos órgãos administrativos, para decisão. Então vejam que esse sistema é um sistema bastante complexo, difícil, né, de se entender, leva muitas horas de estudo, muitas pessoas envolvidas, né, o que é ruim, pois atravanca, pois dificulta o desenvolvimento da atividade econômica. Outro efeito que temos também em relação a essa divisão de níveis de legislação é a necessidade de fiscalização por parte de todos. Ora, se nós temos, por exemplo, um ICMS que incide na venda de uma mercadoria e um IPI que incide na industrialização, só que ele é recolhido a partir da venda da mercadoria, nós temos dois entes que precisam fiscalizar a tributação. Só que nós não temos essa convergência de sistemas entre esses dois entes para que um possa transferir ou tenha acesso a apenas, por exemplo, uma entrega de declaração. Isso quer dizer que é possível, e geralmente isso ocorre, que a produção de informações, chamadas obrigações acessórias, que são obrigações impostas aos sujeitos passivos da obrigação tributária ou a pessoas terceiras, para que informem ao fisco que elas tenham condições. Exemplos rápidos aqui: emissão de nota fiscal, apresentação de declarações, escrituração de livros contábeis, né? E dentre outras, todas elas podem ser duplicadas ou até triplicadas, dependendo do caso. Se o sujeito prestar um serviço, ele vende uma mercadoria e ainda tem que pagar imposto sobre a renda, o que não é muito difícil de acontecer, é possível que hajam 3 obrigações acessórias semelhantes à mesma pessoa sobre a mesma atividade ou sobre o mesmo desenvolvimento da atividade. Isso também é complexo e gera custo. Para vocês terem uma ideia, o custo que isso gera, um estudo feito pelo Banco Mundial sobre o tempo que se demora para preparar e para pagar as obrigações tributárias, não somente as acessórias, as obrigações tributárias de maneira geral, os tributos. É o tempo que se demora para preparar, o que engloba as obrigações acessórias, e para pagar tributos,
mostrou que o Brasil está em último lugar no ranking. O Banco Mundial simplesmente levantou que no Brasil se demora cerca de 1.958 horas por ano para se preparar e pagar tributos, enquanto que a média mundial é de 237 horas. Ou seja, complexidade do sistema, dificuldade, porque afinal de contas ninguém admite que o fisco não precisa fiscalizar, né? Ou seja, que o fisco não teria necessidade de acompanhar o recolhimento e todos os fatos que estão relacionados ao tributo. Contanto, é necessário se pensar de uma forma mais simples, né? Só que isso dificilmente pode ser feito com a complexidade do sistema que temos. Um outro motivo, partindo para o segundo motivo, né, todos esses motivos estavam dentro da complexidade do sistema, partindo para um segundo motivo que nos leva a responder a questão de uma reforma tributária, se é necessária uma reforma tributária ou não, é a guerra fiscal. Ora, esses três níveis de legislação que falamos aí, de divisão de competências, eles geram entre os estados e entre os municípios um efeito bastante danoso, que é a guerra fiscal. Com base nesses três níveis de legislação, com essa divisão de competências nesses três níveis, estadual, federal, municipal, nós temos ainda o problema da guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? A guerra fiscal ela ocorre entre os estados, entre os estados e entre os municípios. Ou seja, os estados, eles competem entre eles para ter uma arrecadação maior. Porque é lógico, quanto mais arrecadação, mais política pública. É aquilo que nós falamos lá no começo. Mais política pública e melhor prestação de serviços. E aí, quando você tem uma divisão de competências entre eles, e é possível que o empresário, ou o empreendedor, ou a pessoa física que gere a atividade ou gere riqueza, possa escolher onde prestar o seu serviço, ela vai atrás do mais atrativo, sem sombra de dúvidas. Isso faz que os estados, então, tenham essa disputa entre si e também os municípios entre si. Diria que a disputa, a guerra fiscal entre os municípios é mais danosa, inclusive, do que em relação aos estados, porque os estados têm receitas maiores. A receita dos estados são maiores que a dos municípios, salvo claro, no caso do município de São Paulo, que é extremamente alta. Contudo, os municípios menores eles estão mais submetidos a essa necessidade de angariar e trazer recursos. O fato é que isto também gera prejuízos. Gera prejuízos na concorrência, gera prejuízos para os próprios estados, porque muitas vezes eles concedem benefícios a toque de caixa, sem muito planejamento, apenas no intuito de levantar uma bandeira e poder mostrar, né, que conseguiram trazer uma grande empresa para os seus territórios. Contudo, muitas vezes não sabemos a que preço. É claro que é necessário, né, que haja incentivo, haja subsídio para que as empresas se instalem no Brasil, nos territórios. Mas isso precisa ser feito com muita cautela, com muito planejamento. É necessário saber exatamente o quanto que isso vai custar para o Estado. Né? Porque não é só o particular que tem os seus recursos, que necessita aplicar seus recursos. É importante que o Estado não deixe de arrecadar também, ou saiba pelo menos o quanto vai deixar de arrecadar em relação àquele investimento. Tá? Uma outra questão, ou um outro motivo, o terceiro motivo que nos leva a pensar sobre uma reforma tributária, e esse é o último motivo que eu levanto aqui, foi um motivo apontado, e aqui eu vou citar o professor Luiz Eduardo Chueire, na aula magna da pós-graduação em Direito Tributário que nós tivemos aqui na BD Const, que ele trouxe a questão da inovação, a tecnologia, inovação e um aumento na prestação de serviços. E eu vou utilizar o exemplo que ele deu aqui. Né? Antigamente, quando alguém queria uma xícara,
Você ia até um mercado, supermercado ou uma loja e comprava, não é? Pois bem, hoje você pode comprá-la diretamente pela internet e ela chega até a sua casa, o que agrega um serviço, que é o serviço da entrega aqui, né? Mas no futuro, ele diz que até 2025 nós teríamos essa realidade, e eu acredito nele, é que você vai poder comprar na internet um modelo de xícara que seja do seu interesse e você vai poder imprimi-la em sua casa. Ou seja, você tem uma impressora 3D e aí você vai poder imprimir essa xícara. Ou seja, cadê a questão da compra e venda da mercadoria aqui? Ela some. Você contrata um serviço e imprime algo que você já comprou, já tem na sua casa. Percebam que a tecnologia ela traz uma forma de encarar a tributação de forma diferenciada. Vejam hoje o aluguel de veículos, de bicicletas, de patinetes. Antigamente qualquer veículo desse ou qualquer desses objetos eles tinham que ser comprados, no máximo alugados em uma locadora de veículos. Hoje não. Nós temos a possibilidade de alugar veículos na rua, né? A questão dos serviços de táxi não tem mais esses. Você utiliza serviços de companhias com aplicativos, né, que o motorista vem, te pega e leva a algum outro lugar. Então, essa tecnologia, essa inovação, ela trouxe uma diferença na tributação, na qual traz uma complexidade para o sistema. Você não sabe mais, porque tem alguns casos em que efetivamente, né, a tributação não abrange. Como é que nós vamos tratar com essa questão da transferência de informação, por exemplo? Porque, certa feita, o judiciário reconheceu que a compra de software, quando era feita numa loja, você adquiria o CD ou o DVD. Portanto, havia um meio físico para que você pudesse, né, pagar o ICMS. A discussão era essa: havia incidência do ICMS ou não? O judiciário entendeu que sim. Hoje é tudo feito por download, né? A empresa não está aqui, ou seja, ela vende para você a possibilidade de utilizar a inteligência, né, industrial dela, a inteligência artística, sem nunca ter pegado nada concreto, nada físico. Isso quer dizer que as bases econômicas da tributação, ou seja, as bases econômicas ao qual a tributação é aplicada, estão mudando. E é necessário que a legislação venha se adaptar para evitar exatamente conflitos. Conflitos que geram dificuldade de arrecadação, dificuldade de interpretação, né, o que gera também prejuízo para a atividade econômica. E aí, com base nesses motivos, eu posso dizer para os senhores, eu posso responder a pergunta feita. O Brasil precisa de uma reforma tributária? Sim, eu entendo que sim. Entendo que o nosso sistema ele não está apto a se manter no modelo econômico e na forma necessária ao desenvolvimento do Estado e da sociedade que nós temos hoje. É por isso que é necessário uma atualização, né, na nossa legislação tributária. Feita essa primeira análise, agora vamos analisar alguns empecilhos que podem ser opostos para que a reforma tributária seja feita. E eu vou levantar aqui 3 empecilhos, diria 2 empecilhos e um cuidado a ser tomado pelos legisladores, né, em relação a como se proceder ou a reforma tributária. O primeiro empecilho é o jurídico. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição, dispõe sobre o artigo 60 dispõe sobre as cláusulas pétreas e especificamente o parágrafo 4º, inciso 1, dispõe que não há possibilidade de se propor emenda constitucional que venha atentar contra a forma federativa do Brasil. E esse é um dos principais argumentos que os legisladores, que os doutrinadores, melhor dizendo, que a doutrina do direito tributário tem colocado, né, contra as propostas de reforma tributária que aí estão. Eles falam, olha,
a modificação de uma sistemática de níveis de legislação, por exemplo, as reformas que estão vindo hoje, elas têm, que estão no Congresso ou que estão em voga, elas têm como objeto reduzir a quantidade de tributos. Então, tirar, por exemplo, uma das reformas tem uma proposta unir 5 impostos em um só. Né? Teria lá PIS, COFINS, são 5 impostos, na verdade 5 impostos e contribuições. PIS, COFINS, IPI, ICMS e o ISS. Ou seja, são 2 contribuições, PIS, COFINS, aí teríamos o Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e os Serviços. Tudo isso seria unido em um único imposto apenas, com legislação federal. Eu particularmente não acho ruim esse formato, essa proposta. Porque, afinal de contas, você elimina aquele problema de legislações diversas. Concentra isso num legislador específico e faz com que, de 5.500, quase 6.000 legislações, você tenha apenas uma tratando sobre um único fato gerador incidente sobre os atos, fatos ou situações jurídicas do dia a dia. Ou seja, é uma forma de você simplificar o sistema e fazer com que o próprio empresário, né, consiga entender isso eficaz. Né? Contudo, a doutrina diz que o fato de você tirar a competência desses municípios, poderia atentar à forma federativa. Né? Não vejo que poderia ser uma forma se atentar à forma federativa, até porque existem países que são federações, como por exemplo a Alemanha, em que a legislação tributária é concentrada, exatamente como forma de facilitá-la e como forma de organizá-la, né? O que não acontece hoje no nosso sistema. O segundo empecilho é um empecilho político. E aqui saímos, logicamente, do âmbito jurídico, mas de qualquer forma ele merece ser mencionado. E por que é um empecilho jurídico? Na medida em que você vai mexer nas receitas dos estados, e diria que na sua própria competência, queira ou não queira, você mexe um pouquinho na autonomia desses estados. Repito, não que isso possa se caracterizar como um atentado à forma federativa de Estado. Contudo, né, porque afinal de contas você não vai tirar a autonomia plena dos estados, eles continuam se autogerenciando, vão continuar tendo as suas receitas, a possibilidade de fiscalizar, né, só que de forma mais fácil. Agora, a questão política é os interesses envolvidos por trás disso. E quando eu falo por trás, é especificamente os interesses próprios. O Estado, e até uma questão natural, ele precisa, ele necessita cuidar dos seus interesses. Porque essa é a função dele. E aí nós verificamos que, muitas vezes, não há interesse nesse tipo de modificação. Essa coxa de retalhos, né, essa forma, esse xadrez complexo de se alinhar todos os interesses, pode vir a ser um empecilho para uma reforma tributária que venha atender os interesses da sociedade, o interesse da União, dos estados e dos municípios. Né? Então é bastante importante a análise política disso, porque vai ser difícil. E foi com base nisso, inclusive, que esse sistema foi criado. Ora, quando a Constituição de 88 ela foi criada, outorgada, o que aconteceu ali foi que haviam interesses dos estados e dos municípios. E aí a União vem e divide as suas competências tributárias com esses entes, né? Mas ela também dividiu os custos. Isso é importante se colocar em consideração. Até o momento quase só falamos em relação à arrecadação e pagamento de tributos. O fato é que o Estado ele precisa custear os serviços públicos. E os estados hoje eles têm uma das maiores contas, né? Na educação, na segurança, né? Em diversas outras questões o Estado participa e é por isso que é preciso, né, se pensar nisso também. E é com base nessa premissa que eu chego no terceiro empecilho, que é um cuidado técnico. Na verdade não seria um empecilho, seria um cuidado. O legislador ele precisa ter muito cuidado com as propostas de reformas tributárias
aprovadas, ou uma proposta, ou a unificação delas, é isso que está se discutindo agora, pois essa reforma tributária ela pode trazer efeitos imprevistos. Assim como no âmbito econômico, no âmbito normativo também ocorre isso. Muitas vezes o legislador ele busca uma coisa e o efeito é completamente diverso. E se um desses efeitos for a perda de arrecadação, então isso pode trazer prejuízos graves para a nossa federação. Portanto, tem que se tomar esse cuidado técnico. Contudo, o reverso também não se justifica. Para que não haja perda de arrecadação, o legislador vem e aumenta as alíquotas de forma excessiva. Também isso trará prejuízo ao nosso Estado. Ora, tendo em vista tudo isso que eu falei, a posição no questionamento, a colocação no questionamento, os objetivos para uma reforma tributária, os objetivos da reforma tributária, os motivos para uma reforma tributária e os possíveis empecilhos que podem acontecer, agora eu chego nos fundamentos para uma reforma. O que se deve buscar, né, com essa reforma tributária? Primeira coisa, simplicidade. O sistema deve ser simples. Deixe-me dar um exemplo. Certa vez eu conversava com alguém, uma pessoa do setor técnico da Siemens na Alemanha, e ele me disse que a sede da Siemens na Alemanha continha aproximadamente 25 pessoas na sede da Alemanha, né, da Siemens na Alemanha, tinha 25 pessoas que cuidavam da parte tributária da Siemens. E era a parte nacional e internacional. E ele me disse que no Brasil, o departamento tributário, para cuidar da questão tributária brasileira, superava as 200 pessoas. Ou seja, a simplicidade é essencial. O Estado ele não pode se colocar como um empecilho ao desenvolvimento da atividade. É claro que o Estado tem que participar, porque afinal de contas somos uma sociedade, nós temos que contribuir para que a sociedade se desenvolva, para o Brasil. Contudo, o Estado não pode se colocar apenas como um empecilho para que isso ocorra. Portanto, simplicidade deve ocorrer. Os custos com a complexidade do sistema devem ser reduzidos. O sistema mais simples deve ser procurado. A manutenção da arrecadação. Outra coisa bastante importante que eu já acabei de mencionar. Esse é um dos fundamentos para a reforma. Deve-se buscar isso. O objetivo a ser buscado com a reforma, a manutenção da arrecadação. E por fim, algo que pode ser colocado nessa reforma tributária é o equilíbrio econômico. Ou seja, hoje nós temos no Brasil uma tributação de renda baixa em relação a outros países envolvidos, e nós temos uma tributação sobre o consumo elevado. É o momento de se analisar qual é a melhor forma, ou qual é o melhor equilíbrio que se traz entre esses dois tipos de tributação para se dar justiça social, para se dar concorrência, para se facilitar o desenvolvimento econômico e para direcionar o nosso sistema econômico. Esse é o momento adequado de se fazer isso. Deve-se aproveitar esse momento da reforma para que se possa, de repente, equilibrar. Se for interessante nesse momento, com a análise dos economistas, que a tributação sobre o consumo ela seja reduzida e a tributação sobre a renda ela seja aumentada, isso deve ocorrer. Então, se baixa a tributação sobre o consumo e aumente sobre o rendimento. Ou se está bom do jeito que está, então se mude a sistemática da tributação ou a complexidade dela, mas que efetivamente se mantenha da forma, como está. Então isso deve ser pensado. Deve ser pensado também, porque afinal de contas a tributação sobre o consumo ela tem um efeito muito ruim, porque ela atinge a parte mais pobre da população da mesma forma que atinge a parte mais rica da população. Enquanto a tributação sobre a renda atinge menos a parte rica, e quase nada a parte pobre. Então isso deve ser pensado na questão de justiça social também. E por fim, entendo que não há mais
a possibilidade de aumento de tributação. O aumento da tributação é um equívoco, né? O Estado deve economizar em outros lugares, sanear as suas contas, né? Melhorar os seus procedimentos. Só o fato da simplificação da tributação com certeza vai trazer menos problema, menos confusão, menos disputas judiciais e administrativas, o que vai gerar economia. Além de outras questões, da celeridade, do pagamento de tributos e tudo mais. Então vejam, não é o momento de se aumentar a tributação. Não se deve aproveitar a reforma tributária para isso. A reforma tributária deve ter como base essas três questões que eu falei. Simplicidade, manutenção da arrecadação e o equilíbrio econômico pode ser também aproveitado. Meus caros, muito obrigado. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado e até mais. Esperamos sucesso para o Brasil. Grande abraço.